Aconteceu neste domingo uma notícia bomba. Chegou a pior notícia para os ministros do STF, senador Cleitinho e Magno Malta. O senador fez discurso forte e coloca tudo para fora sobre o ativismo judiciário no Brasil. Assista esse vídeo comigo. O Senado vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país? Vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, atitudes eu tomava. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Vexame a vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido, e os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso. Comece a respeitar esse poder aqui. Vou falar, vou questionar aqui sim, vou cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato, eu canso de falar isso para vocês. Saia um candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem dera, hein? Quem dera, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês achou da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Essa fala aqui agora que eu acabei de receber aqui, o Gilmar Mendes, né, essa Vossa Excelência, ministro, ele acabou de dar uma entrevista para a CNN, ó. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Este é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário. Chega, né? Não aguenta esse ministro, o Gilmar Mendes ficar falando, não. Tem mais, gente. Eu queria mostrar para vocês aqui. Não é só isso, não. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ler o que ele falou aqui, que beleza. Gilmar sobre discussão de PEC que autoriza Congresso a assustar atos do STF. Né, falando que não tá aqui, ó, o ministro do Tribunal, STF, Gilmar Mendes, da proposta da emenda à Constituição, a PEC que permite o Congresso assustar atos da Corte como extravagante, extrovenga, coisa esquisita, fora do comum. Segundo o ministro, a discussão sobre o texto é um país democrático, é um vexame. Vexame é o que vocês andam fazendo aí. Vexame é o que vocês andam fazendo. Porque vocês querem legislar aqui também? Se os poderes são independentes, respeita o nosso poder aqui. Vocês não quis descriminalizar as drogas? Vocês não quis passar por cima aqui do Congresso? Pois o próprio presidente Pacheco, que não está aqui nesse momento aqui, que mesmo disse, falou sobre isso. Vexame a vocês. E sobre a imprensa mundial ter repercutido, e os Estados Unidos, os parlamentares dos Estados Unidos, que não querem a presença do ministro Alexandre de Moraes lá dentro, nos Estados Unidos. Deixa nós fazer nosso trabalho aqui, pois eu não tenho medo de Vossa Excelência não, e de nenhum ministro. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Respeite os poderes. Se quer respeito, respeite o nosso.
Comece a respeitar esse poder aqui. Vão falar, vão questionar que sim, vão cobrar. E eu espero que nossos 81 senadores possam fazer isso que eu estou fazendo aqui também. O Senado não vai ficar de joelho para vocês, não. Vocês estão achando que vocês mandam no país, vocês não mandam no país, não. E eu espero que o presidente Pacheco aqui também tome atitudes. Eu não sou presidente do Senado, eu sou um parlamentar aqui, com mais 80. Porque se eu fosse presidente do Senado, então atitudes eu tomava. Atitudes eu tomava. Porque tem muitos juristas aí, ó. Eu não sou jurista, mas tem muitos juristas aí falando que vocês estão errados. O ministro Alexandre de Moraes está errado. E qual que é o problema de abrir o impeachment? Qual que é o problema? Aonde que a Constituição fala que a gente não pode abrir o impeachment aqui? Quem foi eleito pelo povo, que fomos nós, não foi vocês, não, pelo contrário. Nós fomos eleitos e indicamos vocês para poder assumir o cargo de ministro. Eu, particularmente, nas duas indicações eu votei contra. Até agora eu votei contra. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Então respeite esse poder aqui, que esse poder aqui, ele é eleito pelo povo. Eu tive 4,5 milhões de votos lá dentro de Minas Gerais, lá. E você, quantos votos você teve? Já que acabou a eleição agora, vai vir um segundo turno, daqui 2 anos tem eleição. Vocês poderiam ser candidato. Eu canso de falar isso para vocês. Saiam candidato. Venha deputado estadual, deputado federal, venha senador. Quem der, hein? Quem der, eu queria ver vocês ir na rua pedir voto, fazer campanha na rua, com bandeira. Queria ver vocês batendo na porta da casa do cidadão e falar assim, ó, o que vocês acham da nossa decisão de descriminalizar as drogas? A questão do aborto, vocês estavam querendo colocar também aqui, se a gente não pressionasse aqui, mobilizasse aqui, vocês tinham colocado também, o Barroso tinha colocado. Vamos fazer campanha falando sobre isso? Vamos fazer campanha. Porque o poder que foi eleito pelo povo aqui fomos nós. Além de representar a minha federação, que eu tenho a obrigação de representar o povo. Então respeite, ministro Gilmar Mendes. E não tem nada demais poder abrir um processo de impeachment, não. Quem não deve, não teme. Que medo que é esse? É um processo, é um procedimento. Vai investigar. Não tem nada demais. Qual que é o problema? Quem não deve, não teme. Qual que é o problema? Eu ainda tenho certeza ainda que passando as eleições aqui, a gente vai conseguir ainda mais, se eu não me engano, está com 36 assinaturas por requerimento, vamos ter mais 5 para a gente ser a maioria, para que o presidente da casa aqui, o Pacheco, né, que deu a palavra dizendo o seguinte, quando vocês tiverem a maioria, é a democracia. Vai poder dar o procedimento desse pedido de impeachment. E eu não vou me calar. E eu tenho certeza que tem muitos senadores aqui dentro aqui também que não vão se calar. Vocês não vão passar por cima desse poder aqui, não. Aqui tem muito homem aqui ainda, tem muita mulher aqui ainda aqui, que defende o povo e que defende o poder aqui. O recado está dado, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência. Eu queria aqui também falar o seguinte, né, gente? Eu vi ontem, achei bacana demais, todo mundo, né? Os políticos todos do Brasil, eu falo todos os políticos, tá, gente? Todos. E todo mundo anunciando e falando e dando parabéns pro professor, é bacana demais, né? Acabou o dia do professor. O que mudou para a vida do professor até agora? O que mudou? Até agora não mudou nada, né? Uma média salarial que o professor tem, então a gente tem que parar de discurso e ir para a prática. Uma média salarial de um professor, gente, é de R$4.000. Você sabe quanto que é dos políticos? 40 mil. O professor tem direito a auxílio moradia? Não, mas os políticos têm. O professor tem direito a auxílio paletó? Olha que legal, gente, ó. O professor não tem, mas os políticos têm. O professor tem direito à verba indenizatória de alimentação, auxílio alimentação? Os professores não têm, mas os políticos têm. Os professores têm direito a plano de saúde? Quase vitalício? O professor tem? Não, mas os políticos têm. Você quer levar um país a sério, onde que o político é muito mais valorizado que um professor? Vocês acham que esse país vai andar para frente, gente? E fica aqui, chega no dia do professor rotando, feliz dia dos professores, sem os professores, gente, o Brasil não vira nada, a educação não melhora. Não, o professor não aguenta mais discurso, não, o professor quer ser valorizado, o professor quer salário digno, é isso que o professor quer, é isso que o professor precisa. Quantos assessores que um professor tem? Depois vocês olhem aí quantos assessores que o senador pode ter, os deputados podem ter. Eu falo aqui de coração limpo, de boca aberta mesmo. Falo aqui sim, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Então não adianta vir com um discurso demagogo e falar que é dia do professor, se na prática não muda nada. Se na prática ele continua ganhando R$4.000 e os políticos ganham 40. E com um monte de benefício, privilégio e regalia. Que tem ainda 5 bilhões para gastar com campanha política, que foi provada agora nas eleições agora, como o Pablo Marçal, que teve quase 2 milhões de votos, não usou fundo partidário, fundo eleitoral.
A candidata de Curitiba também, que agora, eu não vou lembrar o nome dela aqui também, foi para o segundo turno, não usou fundo eleitoral. Eu fui eleito 3 vezes sem usar fundo eleitoral. Tive 4,5 milhões de votos sem usar fundo eleitoral. O meu irmão foi reeleito agora lá na minha cidade, lá em Divinópolis, lá, com a votação histórica, a maior votação histórica da cidade. O prefeito nunca teve a votação que teve, quase 80% de aceitação. Sabe quanto que ele gastou? 40 mil reais. Nossa cidade, 300 mil habitantes. 300 mil habitantes, 40 mil. A concorrência só de fundo eleitoral, fundo partidário, gastou quase 1 milhão. Então aí, como é que não tem jeito de fazer política? E sabe por que eu fico falando isso aqui, gente? Eu falo porque eu pratico. Desde quando eu fui vereador, deputado e senador agora, eu sempre devolvi. Porque eu tenho que deixar, eu tenho que cortar da própria carne, eu tenho que dar bom exemplo. Então, quando eu subo aqui e falo isso, não adianta a gente ficar falando aqui, falando que vai valorizar o professor, se na prática isso não acontece. O professor não aguenta mais discurso, não. O professor não aguenta mais. Inclusive, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, para finalizar, viu, presidente? Só paciência um pouquinho aqui que tá chegando. Eu queria falar o seguinte, parece que o governo está com uma decisão aí, uma proposta, um estudo, de querer aumentar para o milionário pagar imposto de renda, né? Ô governo, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, para que a promessa de campanha que eu sou a favor, que aquele que ganha até 5 mil seja isento de pagar imposto de renda. E é justo, um que ganha 5 mil não pode pagar 27%, não? Como um bilionário paga. Então, se é justo que aquele que ganha 5 mil seja isento. Mas não precisa taxar só os milionários, não, viu? Eu vou dar uma sugestão boa aqui. Eu estou fazendo um projeto de lei, quer colocar a emenda também, para a gente taxar os políticos. Hoje dá 27% para os políticos, né? Para vereador, para deputado, para senador, para presidente. Vamos aumentar mais 15%, vamos colocar 42%. Vamos colocar 42% de imposto de renda para político. Para a gente conseguir bater essa meta, para que aquele que ganha 5 mil possa ser isento. Porque aquele que ganha 5 mil, ele é de regalia. Porque não vai mudar muita coisa para nós, não. Nós temos auxílio paletó, nós temos auxílio moradia, nós temos verba indenizatória de auxílio alimentação, tem plano de saúde vitalício, tem um monte de coisa. Então, para nós não muda. Para nós não muda. Então tem que ser para nós. Nós temos que cortar da própria carne. É nós que temos. O trabalhador, o empreendedor, ele é fonte de quê? De riqueza. Nós somos fonte de despesa. Então é nós que temos que cortar da própria carne. Aí, gente, eu queria finalizar, presidente, só mostrando aqui, ó, matematicamente insustentável. Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 503 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores. Vice não serve para nada, gente. É só quando o cara morre ou o cara rouba, ele é caçado, aí serve o vice. Mas vice mesmo não serve para nada. 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores. É uma negarricha lotada de vereador, igual estava ontem lá. Total de políticos. É a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 70 mil políticos, gente. 70.794. Tá aqui. Vamos lá, tem mais. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal, sem concurso. 4.455 assessores parlamentares no Senado, sem concurso. 27 mil assessores parlamentares na Câmara Estaduais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. 600 mil, não estou acreditando, esse censo é até errado, gente, eu vou averiguar. 600 mil assessores parlamentares na Câmara Municipais, sem concurso. Estimado por falta de transparência. Total, 715 mil funcionários não concursados e a maioria fantasma. A maioria ainda tem muitos que são fantasma. E se eu tiver errado aqui, manda me prender. Gasto 248 mil por minuto, quase 15 milhões por hora, 35, nossa, só 357 milhões por dia, é isso mesmo, gente. 10 milhões por mês. Gasto total acima de 128 milhões. E ainda tem um total partidário de 5 bilhões de reais. Então, assim, quem tem que cortar da própria carne somos nós, vossas excelências. É nós que temos que cortar da própria carne. O povo não tem que cortar da própria carne mais não, porque o povo carrega o Estado e o governo nas costas. Nós que temos que servir, e não o povo servir o Estado. É o Estado que serve o seu povo. Então fica aqui essa reflexão, viu, gente? Muito obrigado, presidente. Tudo, na verdade, é relativo, e quem manda é o Supremo Tribunal Federal nesse país. Senhor presidente, eu estou entrando com um requerimento à presidência dessa casa, não, Vossa Excelência é o vice-presidente, nesse momento, presidente em exercício, porque a TV Senado, ela virou uma rede de comunicação ideológica daquilo que pensa o poder executivo, mas essa casa, ela precisa ser independente.
ou precisa pelo menos respeitar quem é a oposição. As imagens que são colocadas no dia 8, e até uma coisa me surpreendeu, eu li, até printei, botei aqui na minha... Deixa eu ver se isso é verdade. Assim, aqui. Moraes admite falta de provas em caso do dia 8. Moraes admite falta de provas. Senhor presidente, o meu requerimento é ao presidente em que a oposição e na CPMI do dia 8, nós fizemos um relatório, é que a TV Senado exiba também as imagens que nós dispomos e que são verdadeiras, de pessoas simples, patriotas que foram presos. Clezão foi preso sentado aqui, bem ali, sem quebrar uma vidraça, sem cometer um crime e morreu nas vísceras do Estado. Ele admite, ora, senhor presidente, chama a atenção de Vossa Excelência, porque essas imagens de um número enorme de patriotas gritando, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, isso nunca foi ao ar. As imagens que nós temos das pessoas descendo numa corda, numa Teresa, por trás do Palácio do Planalto, depois de terem agido lá dentro, e está aí o depoimento do G. Dias e os vídeos, isso precisa ser exibido aqui também. A TV Senado se tornou uma difusora de mentiras em cima de pessoas inocentes. Ora, teve vandalismo? Teve. Pune o vândalo. Quem quebrou, paga. Aí me lembro, senhor presidente, que eu não vi esses caras no presídio que estão nas imagens de G. Dias. Eu sou testemunha ocular, senador Alain. Eu estava na Papuda. Vossa Excelência sabe, senador veneziano, que eu vivi esse tempo junto. Ainda alguns estão presos dentro da colmeia. Mulheres inocentes, 300 mulheres, dentro de um galpão com 2 banheiros, mais 300 com 2 banheiros, mais 300 com 2 banheiros. E senadores se gloriando. Eu vi um dia o senador Randolfo fazer um discurso e num ato falho. Ele disse, só num dia prendemos mais de 1000. Quem prendeu, cara pálida? Só num dia nós quem, cara pálida? Prendemos mais de 1000. E eu pedi ao Marinho, marca uma audiência com a ministra Rosa Weber, que ela é presidente dessa casa. Ele marcou. Eu fui ele e Mourão. E começamos a falar. Ela disse que estava abatida, muito triste, com o semblante caído, com o que foi feito, essa invasão no Supremo, no Senado, a casa de Rui Barbosa. Ela estava muito arrasada e tal. E aí Mourão, a senhora do Rio Grande do Sul e tal, sua família, eu também sou, não é? E tal, o que é sua família? Não, minha família é do agronegócio. Pô, são a favor do MST. Bom, a conversa rolou. Falei, ó, ministra, eu estou falando aqui como testemunha ocular, vim pedir a senhora para fazer uma visita à colmeia. Eu tenho pedido, a Comissão de Direitos Humanos não reage, senador Paim não reage. Comissão de Direitos Humanos, né? Mas pode visitar Cesare Battisti, pode exaltar o Drauzio Varela, que entra no presídio para exaltar um pedófilo desgraçado que abusou de uma criança, para mostrar como coitado. A relatora da CPMI, muito menos. Ninguém visita ninguém, você está sendo acusado de alguma coisa, não pode se defender. Vossa Excelência algumas vezes participou da reunião lá, e Vossa Excelência via a minha insistência. São seres humanos, independente de ter partido ou não ter partido. Pois bem, ela falou que estava muito arrasada e tal, mas ia visitar. Eu falei, não, mas dizem que eles estão bem alimentados, 3 alimentações por dia. Eu falei, mas a comida é podre, tem larva dentro da comida, tem pedaço de caco de vidro. Eu sei, ministra, porque eu vi, eu estava lá, a senhora vai lá. Tudo bem, ela foi no dia seguinte e ela, ao final, nos deu uma Constituição que eles tinham acabado de mandar fazer com uma capa dura, de couro, né? Para celebrar, porque era esse vandalismo contra a Suprema Corte. Eu disse, ministra, assim, eu estou vendo que a senhora está triste mesmo. Vendo no rosto da senhora, eu que lhe conheço, a senhora está abatida mesmo. A senhora está tão triste. O rosto da senhora está igual em 2016,
quando o MST e os Black Blocs queimaram a esplanada dos ministérios, tentaram invadir o Supremo, e a senhora ficou com esse rosto triste também. 2 pesos, 2 medidas. Aí me deu a Constituição, segurei a Constituição, dei um beijo nela e falei, saudade dessa falecida. A falecida Constituição, porque a democracia é relativa. E ainda temos gente pagando penas altíssimas, com Alexandre de Moraes pintando e bordando. Essa casa precisa de impeachment desse cidadão. É o que disse Jaime Bagatro. Olha, quem vota contra o impeachment dele, já se declarou. Fica mais bonito do que quem se esconde. Sabe? Quem se esconde. Quem não tem coragem de botar a cara. Nós não estamos aqui nomeados por um CC5, por alguém. Nós viemos aqui pelo voto popular. E o povo está falando na rua o que faz o Senado. Aí a gente tem a declaração do presidente do Senado. A Câmara vota para conter o avanço, senador Alain. O avanço das injunções do Supremo no Legislativo. Para que existe Senado? Para nada. Nós somos um vazio, um oco. Para que existe Câmara? Para nada. Para discutir em comissão, discutir em comissão, discutir em comissão, vem para plenário, vota, e o Supremo diz, não, é inconstitucional, tal. E aí, lá é aprovado, eles comemoram. Entrevista do presidente do Senado. Não darei prosseguimento, porque é inconstitucional. Não é o senhor que diz que é constitucional ou não é constitucional. O senhor é presidente dessa casa. O senhor não tem que dar entrevista, o senhor consultou quem? Você foi consultado, Alain? Eu também não fui, não. Reuniu quem? Falou pelo telefone com os mais próximos? Ligou para quem? Para dar essa declaração? Porque eu não sei. Eu sou senador, eu sou alguma coisa aqui. Aí o presidente Pacheco, você vota na CCJ, Pacheco? Você vota nas comissões de mérito? Não! Qual é o seu papel? É o rito da casa, é agir como presidente e votar o que for aprovado na CCJ. Ele até tem um conhecimento jurídico muito profundo, e eu sei disso, respeito, né? Tem um conhecimento jurídico, mas se fosse candidato a ministro supremo, jamais teria meu voto, porque eu jamais vou votar para o Supremo Tribunal Federal, porque nunca julgou nada, e vai para lá, a lei quanto mais frouxa, melhor para eles. Qual é essa relação, então, que o Supremo dá uma ordem e o presidente dessa casa cumpre? Já vai dando entrevista dizendo nem vem que não tem. E aí ele fala, né, nas decisões monocráticas, que também não foi uma iniciativa dele. Saiu dele. Ele foi o autor da PEC, mas foi por força do plenário. Foram os senadores se posicionando. Se posicionando. Então, presidente Pacheco, então, quer dizer que tudo é a revelia, o senhor dá entrevista e está tudo certo, está tudo resolvido, combinou com o governo, combinou com o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Alexandre de Moraes precisa pagar pelo sofrimento que está impondo a homens, mulheres, filhos, órfãos, adolescentes, gente grande, mulheres viúvas, nesse país, está na conta dessa gente, e ele não faz isso sozinho. Os deuses do Olimpo no Brasil, que são eles. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Onde estão as provas? Ele cria as provas. No aeroporto de Roma, deram um tapa no pé do vidro do filho dele. Meu Deus, que coisa trágica. Bateram no filho do ministro. O ministro já mandou investigar, a Polícia Federal está atrás. No final descobre que é o filho do ministro que bateu no cara. Que porcaria é essa? Hã? Que é isso, cara? Ah, você mostrou, falou na tribuna, já tem um inquérito contra você. Você vai depor no inquérito. Ah, eu posso já estar arrumando, é outro para mim, falando isso aqui. Mas é ditador. Como que um país de mais de 200 milhões de pessoas, de homens lúcidos, inteligentes, que futuro querem para os filhos de vocês? Que futuro querem para os netos de vocês? A covardia é a maior demonstração de que o homem não tem compromisso com a vida e valor das suas próprias famílias. Esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.